Estamos começando um novo projeto e eu, Vinícius Mulhão, este que vos fala, fico responsável por trazer toda semana aqui um caso real. Caso esse que aconteceu com algum cliente, com algum mentorado ou em alguma reunião que eu tive por aí, e o objetivo aqui é a gente falar de gestão. Então toda semana, toda sexta-feira, o meu time vai criar esse compromisso comigo e esse compromisso com vocês de soltar esse vídeo para vocês aprenderem um pouquinho mais com as histórias dos outros. É sempre mais fácil a gente entender, ter algum exemplo para a gente poder se enxergar e assim melhorar o nosso próprio negócio. Já adianto desde agora que se algum cliente meu, algum mentorado se conectar com a história, peço perdão, mas é importante que a gente traga para todo mundo aquilo que acontece na vida real, aquilo que a gente vive, e isso ajude as outras pessoas. Pode ser que seja a sua história, pode ser que não seja, mas eu sempre vou ocultar todos os nomes, ocultar número, não vou deixar ninguém triste, enfim, você não está sendo nem homenageado e também não está nem sendo denegrido aqui através dessa história que a gente vai contar. Então vamos para a nossa primeira história, e eu acho muito importante e icônico começar por ela, porque ela fala um pouco de propósito. Qual é a nossa primeira história? Bom, há um tempo atrás, eu estava aqui no escritório a esmo e toda semana aqui o Wallace, né, costuma ter reuniões, né, o Wallace é o nosso responsável aqui pela controladoria e ele tem reuniões sempre com todos os clientes e acaba vindo uma frequência muito grande de clientes aqui. Um dia eu estava aqui no escritório e chegou um cliente que tinha uma reunião com o Wallace e eu, por coincidência, naquele momento eu não tinha nenhuma outra reunião e eu acabei vendo que o cliente estava um pouco cabisbaixo, um pouco desanimado, né? O aspecto dele era de desânimo mesmo, de fato. E eu pedi pro Wallace participar, procurei entender com o Wallace sobre o que é a reunião. Ele falou, bom, a gente vai apresentar o DRE, vai dar uma olhada, ele está preocupado com algumas coisas, ele quer fazer um processo e eu vou ajudar ele. Falei, bom, deixa eu entrar na reunião também para eu entender porque me preocupou de fato a cara do cliente. Enfim, começamos a reunião, né, e aqui quem me frequenta o escritório da Agora Deu Lucro e conhece principalmente eu e o Sérgio, sabe que a gente fala muito, né, então o Wallace pouco espaço teve para poder apresentar aquilo que ele queria, que era o DRE. Mas eu comecei a conversar com o cliente e entender qual era o problema dele de fato. Olhando para o DRE, né, quando a gente teve a oportunidade de olhar para o DRE, quando eu deixei o Wallace colocar o DRE, de fato aquele cliente tinha um problema, né, e o problema era comum que todos vocês já enfrentaram ou enfrentam hoje. O problema é, na última linha, na linha do lucro, ele estava negativo, 0. Ou seja, ele estava trabalhando no giro. Tinha uma venda muito grande, uma venda alta, mas estava trabalhando no giro. Isso estava tirando o sono do cliente. E ele veio aqui entender, conversar com o Wallace se existia alguma ação que poderia modificar essa realidade. Em algum momento na conversa, ele até cogitou abandonar este business, né? Então, ele cogitou parar de fazer aquilo que ele fazia, aquilo que trouxe ele até aqui, tirar um dinheiro da empresa que ele havia acumulado ao longo dos anos e diversificar o negócio, né? Mais precisamente, ele iria abandonar aquele negócio e começar um outro, né, de outro ramo, alocar o dinheiro em outro lugar, porque realmente ele estava muito desgostoso com aquilo. Eu entrei na sala, eu já estava na sala, eu entrei em cena e comecei a conversar com ele um pouquinho mais de histórico, né? Então aí onde eu comecei a perguntar para ele, me conta um pouco da sua história, me conta um pouco de como você chegou até aqui. E aí ele começou. Bom, primeiramente eu comecei ali, eu estava no CLT, algo muito comum, né, que muitos de vocês vivem, estava no CLT e defini que eu faria algo paralelo para complementar a renda. Comecei a desenvolver alguns produtos e foi dando certo. À medida do tempo, eu saí do PF para vender já como MEI, ainda trabalhando no CLT, aquilo foi crescendo um pouco mais e eu acabei precisando de um pouquinho mais tempo, deixei o CLT, comecei a me dedicar um pouco mais, trazer mais produtos. Tem alguns momentos ele falou para mim assim, semanalmente eu ia na 25, sempre procurar novos produtos, trazer novos produtos. E o negócio em si foi crescendo, tomando forma, até ele chegar ao ponto de falar, cara, eu acho que eu vou dar um próximo passo, vou importar, né? O importar a gente sabe que aumenta a margem de contribuição, né? A gente compra aqui de muita gente que já importa, imagina se a gente buscar direto o produto. E foi isso que ele foi fazer. E ele começou realmente a crescer mais. E sempre vindo nisso. Desenvolve produto, importa, cresce. Desenvolve produto, importa e cresce. E ele assim seguiu
e conseguiu acumular um bom dinheiro no seu negócio. O que aconteceu que ele parou de fazer, né? O que aconteceu para ele chegar nessa situação de ele falar, pô, eu não tô mais ganhando dinheiro? E aí eu procurei fazer perguntas para poder entender um pouquinho mais. No final que ele contou toda a história dele, eu falei, cara, você é um comerciante, né? Um comerciante nato. E o negócio que ele tava querendo fazer, alocação de recursos, não era mais comércio, era outra coisa. E aí eu falei para ele, você já parou para pensar o que seria de você se você deixasse de ser um comerciante? Porque você me contou toda essa história, o comércio que você montou e criou ainda aqui no digital, nada mais é do que comprar bem, desenvolver produto, comprar bem e vender no canal certo. Isso te deu sua casa, alimentou a sua família, emprega você e a sua esposa, te deu toda a condição de chegar até aqui, até com dinheiro guardado. Como é que seria você sem tudo isso? Que é exatamente isso que você está me trazendo aqui, né? Tirar esse dinheiro mata o negócio, tirar esse dinheiro mataria o negócio e realmente ele teria que migrar. E aí ele começou a pensar sobre isso, né? Essa dúvida que ele tinha, né, sobre isso, eu coloquei na cabeça dele e falei, quem seria você sem isso? E aí eu comecei a provocá-lo para ele me contar o que ele deixou de fazer. Em nenhum momento eu falei para ele, olha, é isso ou é aquilo. Até porque aquilo era um trabalho de reflexão que ele precisava fazer. Os números, o DRE que a gente estava vendo, era reflexo de algo que ele deixou de fazer ou algo que ele fez errado. E aí nessa conversa ele chegou e me falou assim, cara, você tem razão, eu deixei de ser comerciante. E o que é deixar de ser comerciante aqui dentro da conversa? O que ele fazia no início, que fez ele vir até aqui, que era procurar novos produtos, desenvolver novos produtos e assim vender esses novos produtos no canal, ele estava estagnado nos mesmos produtos há muito tempo. O que acontece e o que aconteceu com ele quando a gente para de desenvolver novos produtos? Muitos outros competidores entram no mercado, muitos outros canais entram no mercado. Então hoje, quando ele começou, o Mercado Livre era muito forte, mas não tinha a Shopee, já não tinha a Temu, não tinha a Shein, enfim, outros canais entram, outros competidores também entram, outros concorrentes, vendendo o mesmo produto e muitas vezes pessoas que compram em volume muito maior e têm preços muito maiores, ou até aventureiros que entram não sabendo precificar. E ele começou a ficar competindo com esses caras. E nessa competição, a competição deixou de ser por ter o melhor produto e passou a ser uma competição de preço. E nessa competição de preço, ele começou a perder. E aí a reflexão que ele fez foi, pô, eu preciso voltar a desenvolver produtos. Porque desenvolver produtos foi o que me fez chegar até aqui. Desenvolver produtos é o que um comerciante de fato faz. Ele desenvolve novos produtos, ele procura o canal certo para encontrar a pessoa correta e assim ter o retorno, o DRE, o lucro. Exatamente isso que ele deixou de fazer. Ou seja, toda essa conversa é sobre propósito. A gente precisa refletir e entender por que nossa empresa existe, por que nós existimos, por que fazemos o que a gente faz, e a gente precisa conectar isso dentro de uma coisa maior, dentro de um propósito. Porque primeiramente, de fato, a gente quando empreende, a gente procura conforto. O conforto vem de uma casa, o conforto vem de uma viagem, o conforto vem de um carro que a gente compra. Num segundo momento, a gente procura dinheiro, a gente procura acumular dinheiro. Quando a gente já tem isso, quando a gente já atinge esses dois objetivos, o que sobra é desenvolver pessoas, liderar, atender o cliente. E se a gente não criou essa conexão, se a gente não entende isso, não reconhece o propósito da empresa alinhado ao nosso propósito, aos nossos valores, quando a gente atingir os dois primeiros objetivos, a coisa não vai fazer mais sentido. Ou pior, quando a gente deixar de atender os dois objetivos, a coisa deixa de fazer sentido. Então aqui eu queria deixar com essa primeira história uma reflexão para você que está vendendo online, que está no mesmo caminho, que está ganhando dinheiro ou que já não está mais ganhando dinheiro. Qual é o seu propósito?